Dados do IBGE apontam que a endometriose atinge 5 milhões de mulheres em idade reprodutiva e não existe um consenso sobre as causas da doença. Alguns médicos falam em herança genética, outros sugerem uma relação com alterações do sistema imunológico. O raciocínio mais aceito é o de um refluxo dos tecidos do endométrio durante o ciclo menstrual, que em vez de eliminado, também se instala em órgãos pélvicos. E especialistas acreditam que a postergação da gravidez pode ser um dos fatores que contribui para um quadro de endometriose. A gente recebe hoje em nossos estúdios o ginecologista e obstetra Jurandir Passos, que é do laboratório Delboni Auriemma. Ele vai conversar conosco. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao senhor pela presença. Eu que agradeço a vocês, Wagner, pelo convite de estar aqui presente, né? Espero conseguir esclarecer alguma coisa em relação a essa doença. Em primeiro lugar, há mesmo essa divisão na classe médica sobre essas causas da endometriose? São 3 correntes distintas ou há mais? Na verdade, assim, à medida que a doença foi sendo investigada, sendo conhecida, começaram a ver que havia diferenças na ocorrência, em sintomatologia, em locais dessa doença e o grau de acometimento. Então, de início, o que antes se considerava o que a gente chama de metaplasia, quer dizer, um crescimento anormal de um tecido, começou a ver que a diferença estaria relacionada nessas outras causas, quer dizer, uma herança genética que faria com que a célula crescesse de uma determinada forma. Outra questão, a reação inflamatória do organismo da mulher, que seria diferente de mulher para mulher, o que daria às vezes mais sintomas, menos sintomas. Então, na verdade, hoje, à medida que nós vamos conhecendo mais a doença, a gente percebe que é uma união de quase todos esses processos. Eu queria pedir para o senhor, nós vamos rodar um vídeo agora, eu queria pedir para o senhor, para o telespectador da TV Câmara que está em casa, vendo essa entrevista ao vivo, 1h12 minutos, nós vamos rodar um vídeo sobre o que é esse processo técnico da endometriose, e eu queria que antes que a Adriana faça as perguntas que ela tem a fazer, que o senhor explique tecnicamente o que é que a gente está mostrando no ar. Vamos lá. Bom, o organismo da mulher, e aí? Isso, então aí nós estamos vendo o útero, né? Atrás o intestino e na frente a bexiga. O endométrio é o que reveste exatamente o útero, que foi destacado agora. Existe uma teoria em que há um refluxo durante a menstruação e essas células do endométrio se colocariam, né, nessas regiões que estão destacadas nesses pontos, né? Então, ali no útero, na trompa, na cavidade abdominal baixa, que seria a região pélvica, na bexiga, né? Então, cada ponto desse leva a uma reação inflamatória, né? E são identificados exatamente por esses pontos escurecidos que nós estamos vendo agora, né? Esses pontos, eles podem ser só superficiais ou eles podem aprofundar para dentro da cavidade do peritônio, né, que é a pele que recobre os órgãos, dando mais sintomatologia, chamada endometriose profunda. E a videolaparoscopia, que é essa imagem final, que é o diagnóstico padrão, o padrão ouro, para diagnóstico, confirmação do diagnóstico. Agora, doutor, quem é que está mais vulnerável a ela? Adriana, é assim, aparentemente são pessoas, mulheres, né, que realmente retardam o período de gravidez, para a exposição a longo tempo os estrogênios, que é um dos hormônios da mulher, né? Ele pode aparentemente estar relacionado a essa ocorrência maior. Tanto é que existem substâncias, uma das teorias também que fazem do desenvolvimento da endometriose é a questão de substâncias relacionadas à poluição. Então, mulheres que vivem em cidades em que o nível de poluição é maior, né? Haveria uma ação dessas substâncias, aumentando o nível desses hormônios femininos, que também estimulariam a ocorrência da doença. Que coisa interessante. Então, aqui em São Paulo, muitas mulheres têm esse problema, né? Na verdade, 10 a 15% das pacientes que vão ao consultório médico, né, você espera que ela tenha um quadro de endometriose. Quer dizer, se o médico atende 100 consultas, entre 10 a 15 pacientes teriam um diagnóstico provável de endometriose que pode passar despercebido, já que é uma doença também que tem sintomatologia muito variada. Então, é um problema de difícil diagnóstico. Então, quais são os principais sintomas? A questão, a dor, o sintoma principal da doença é a dor, tá? É a cólica menstrual intensa. O que acontece? Toda mulher que tem difícil, cólica... porque muitas mulheres exatamente. têm, né? Toda mulher que tem cólica menstrual teria endometriose? Não. Tá? A tendência da dor da endometriose é ser uma dor progressiva. Quer dizer, a cada menstruação e a cada ciclo que ela vai aumentando a intensidade. E às vezes começa a acontecer antes da menstruação. Então ela está aproximando da menstruação, já começa com aquela dor pélvica, que se intensifica muito no período menstrual, né?
E com isso vai trazendo outras implicações na vida sexual, dispareunia, quer dizer, a dor, a relação sexual, né? Dores crônicas na bacia, né? Então, que a mulher vai para o médico muitas vezes com uma queixa de dor pélvica, né? Uma coisa assim não tão clara. O senhor ouve relatos no seu consultório de mulheres que chegam e dizem assim: doutor, a cada dia mais eu tenho sentido cólicas mais fortes quando eu fico menstruada. E aí existe, a partir desse relato, uma suspeita de endometriose? Com certeza. É uma das queixas principais que leva a gente a pensar no diagnóstico de endometriose, é essa queixa de dor progressiva. E essa questão do retardamento da maternidade? A mulher que posterga a maternidade, há dados que mostram que as mulheres têm se tornado mães com 30, 35, 38 anos, né, numa idade mais avançada. Essa questão também contribui de forma conceitual para isso? Sim, porque expõe a mulher a níveis hormonais a longo prazo sem a proteção da progesterona. Tanto é que a gravidez ela é considerada uma forma protetora contra a endometriose. Então, a mulher, quando ela tem até um quadro de endometriose, que ela consegue engravidar, a gravidez e o período de amamentação que ela fica sem a exposição aos hormônios, né, ela serve como uma forma de tratamento. Muitas pacientes podem ter uma remissão da doença só pela questão de ter engravidado e amamentado. Doutor, é possível prevenir? Infelizmente, não. A endometriose, o mais importante é você não retardar o diagnóstico, né? Qual que é o tratamento? O tratamento baseia exatamente na suspensão do ciclo menstrual. Você pode usar desde métodos mais simples, como anticoncepcionais, até hormônios que você acaba inibindo a ovulação, o funcionamento ovariano. A mulher que toma pílula continuamente para não menstruar, por exemplo, pode estar fazendo um tratamento para endometriose. Sim, sim. Não que isso seja um indicativo para as mulheres que têm cólica começar a usar de uma forma contínua, porque o anticoncepcional, não podemos esquecer, tem os seus efeitos colaterais. Agora, a mulher com endometriose, ela pode sentir algum efeito colateral no funcionamento da bexiga, do intestino, no aparelho gástrico como um todo? Pode, com certeza. Como a teoria maior que se aceita, que é do refluxo da menstruação pelas trompas, né? Aonde aquele sangue menstrual que entrou para dentro da barriga, ele vai se espalhar, ali pode haver implante. Né? Então o implante ele pode acontecer na parte intestinal, pode acontecer na bexiga. São aqueles pontinhos vermelhos que a gente mostrou no vídeo. Exatamente. Né? Tá? E ela tem uma dificuldade maior para engravidar, então? Sim, porque esses pontos, eles respondem à parte hormonal da mulher. É como se cada pontinho daquele, no ciclo menstrual, ele sangrasse. Lógico, de forma microscópica, mas provoca uma reação inflamatória local e a reação inflamatória pode levar à aderência, as coisas grudarem dentro da barriga. Se a trompa, que é fundamental para que ocorra a gravidez da mulher, se ela gruda e ela fica imóvel, ela não consegue captar o óvulo que o ovário ovularia naquele mês. Então ela começa a ter a possibilidade de um quadro de não conseguir engravidar. Via de regra, esse diagnóstico é tardio, a endometriose pode levar a um cenário de infertilidade? Pode. Muitas vezes, por essa questão da pluralidade de sintomas da doença, tem pacientes que vão para um diagnóstico porque não conseguem engravidar. E até você chegar à questão da endometriose, se passaram anos às vezes, porque ela fica pulando de médico em médico, e quando você fecha o diagnóstico foram 5, 6, 7 anos, a média que eles consideram em torno de 5 a 8 anos para você realmente firmar um diagnóstico dessa doença, né? E então a questão importante é na questão de uma esterilidade, numa queixa dessa, nunca esquecer da possibilidade da endometriose. Jurandir, eu queria deixar um convite no ar. A gente tem um programa aqui na TV Câmara chamado Espaço Livre. É um programa com tema aberto. A gente quer se aprofundar nesse assunto. Inclusive, esse é um assunto muito importante porque atinge 5 milhões de mulheres em idade reprodutiva. Você vai ser convidado, a gente vai falar com a sua assessora, para participar de uma edição especial do Espaço Livre falando sobre endometriose, exclusivamente sobre endometriose, e a gente queria deixar esse convite no ar para você. Fico à disposição e agradeço bastante ter podido estar aqui. Muito obrigado pela atenção. Nós conversamos com o Jurandir Passos, que é médico ginecologista e obstetra do laboratório Delboni Auriemo, sobre um tema muito importante que é a endometriose.